a esse momento importantíssimo. Ciro, tudo bem? Me conte se tá bom o áudio, meu velho. Nós estamos chegando aqui, iniciando uma live muito especial, uma live que pretende encerrar um ciclo iniciado na segunda-feira, melhor, aprofundado na quarta-feira. Então, um tema de grande relevo, o ingresso no mercado na figura do administrador judicial e do advogado do credor. Tudo bem, Veridiana? Seja bem-vinda, querida. Então, me contem do áudio, se está legal o áudio. Quero iniciar também chamando a atenção para a leitura do material, material que está lá na página da Semana de Recuperação Judicial na Prática, material que desvela a petição inicial. Então, eu reforço a sugestão de que os colegas visitem esse material, um material interessantíssimo, e que eu tenho a satisfação de produzir e alegria de ter colocado um verniz diferente. Tudo bem, meu velho? Como é que é seu nome mesmo? Execução efetiva, me diga seu nome para eu te chamar pelo nome, por favor, meu caro colega. Então, seja bem-vinda, Carolina também. Áudio tá legal, vamos dar início. A ideia hoje é apresentar o itinerário que você pode seguir se quiser atuar como administrador judicial ou se pretende atuar como advogado de credor. Marcelo, por que você está abrindo isso na live hoje? Porque ontem, na Semana de Recuperação Judicial na Prática, no episódio de ontem, de quarta-feira, eu abri o jogo para o advogado de recuperanda. Danilo, beleza, Danilo. Vou anotar aqui teu nome, meu velho. Tá salvo aqui, meu doutor. Beleza. Olha só, Danilo. No segundo episódio, cara, no segundo episódio da Semana de Recuperação Judicial na Prática, que foi ao ar ontem, eu apresentei um itinerário prático para o ingresso no mercado de recuperações judiciais. Então, assim, se você, Danilo, tem interesse em trabalhar com recuperação judicial, tem interesse em fazer recuperação judicial como advogado de recuperanda, velho, é obrigação assistir aquele segundo conteúdo, porque ele está simplesmente didático, passo a passo, barbada mesmo. Então, sugiro que os colegas visitem. E dentro desse conteúdo, eu disponibilizei também um material relativo à construção da petição inicial. Então, acho que vale a pena navegar nesse mar enquanto a semana está aberta, visto que a minha ideia é realmente abrir esse mercado e colocar mais colegas trabalhando junto comigo, trabalhando com recuperações judiciais, se posicionando nesse mercado e criando, quiçá, uma comunidade afeta, uma comunidade que dirige as suas energias para o processo de recuperação judicial. Tudo bem, Souza? Tudo bem, Jairo? Vamos lá. Então, hoje eu quero dividir com vocês sobre alguns caminhos possíveis para se atuar como administrador judicial, para se atuar como advogado de credor. Porque essa é uma área, advogado de credor, é uma área que pouquíssimos advogados fazem um movimento de prospecção. Pouquíssimos advogados se preocupam em atuar. E deixa eu contar um segredo para vocês, é uma área que, por mais que pareça não tão rentável, se você construir um litígio de modo inteligente, pode ser uma área altamente rentável. E aí, claro, o André vai me perguntar, Marcelo, como que defender credor pode ser rentável? Como que defendendo o credor em recuperação judicial eu posso ter uma rentabilidade? Vamos lá, André, eu já vou enfrentar essa questão, cara. Já vou enfrentar, mas vamos devagarinho, porque a gente está recém iniciando. Então, quem não se inscreveu na Semana de Recuperação Judicial na Prática, vai lá e se inscreve. Quem tem perguntas sobre recuperação judicial, me mande perguntas. Vamos no final dessa live, no final dessa hora, vamos abrir para perguntas várias, das mais variadas. Porque, conforme eu tenho repetido, não tem razoabilidade, não tem sequer lógica o advogado ficar de costas para o remédio
jurídico para a crise do agente econômico. Não tem sentido isso. Então, como eu falei na última terça-feira, não tem sentido apostar em revisional. O cliente vem com dificuldade, vem com execuções no escritório e a primeira leitura que o advogado faz é: pô, vou ter que fazer quantas revisionais? A segunda leitura é quanto que eu vou conseguir cobrar para fazer essas revisionais? Não tem sentido isso. Não tem sentido porque as revisionais, se não for muito bem fundamentadas em nulidades consolidadas, significa perda de tempo, significa perda também de energia, significa colocar eventualmente o seu cliente em uma situação mais prejudicial. Mas ainda em tom preliminar, eu estava conversando com um colega, com o Vicente, um querido amigo, e ele me mandou uma notícia do Superior Tribunal de Justiça que entendia pela possibilidade de se fazer revisional dentro de recuperação judicial. Olha só, olha essa, Matheus, vamos lá, olha essa, Bruno. A mensagem era essa, ele me enviou uma mensagem dizendo: Marcelo, você viu esse posicionamento do STJ? Meus caros colegas, só não sabe disso quem está de costas para o mercado de recuperação judicial. Quem atua em recuperações judiciais sabe que recuperação judicial é uma forma avessa de revisional. Mas aí eu entendo que alguém vai me dizer: Marcelo, mas essa forma avessa de revisional não significa a repactuação? Aí é que tá, não significa. É possível fazer revisional antes do plano de recuperação judicial. Marcelo, agora eu não entendi nada. Eu vou explicar melhor isso, mas vamos dialogar. Vamos lá, André, olha só. Os advogados de credores acabam tumultuando o processo por total desconhecimento e ignorância. André, é a mais absoluta verdade. Ignorância, desconhecimento, e me diz se você não concorda comigo. O que acaba ocorrendo não acaba, por vezes, impactando negativamente no crédito do cliente? Eu já vi recuperações judiciais em que o advogado sabia tão pouco que ele causou prejuízo para o cliente. A ignorância do advogado acabou criando um problema para o cliente. Não é que ele não conseguiu habilitar, é que ele criou problema, ele criou passivo. Ele não resolveu, ele não habilitou o crédito. Eu já vi assembleia de credores que o advogado sequer fez o credenciamento em tempo hábil e queria participar. Então, enfim, por isso que não tem sentido ficar de costas para o remédio jurídico da crise do agente econômico. Não tem nenhum sentido isso e vamos lá. Tudo bem, Karine? Tudo bem, Gavião? Tudo bem, Josi? Vamos em frente. Revisional em recuperação judicial, a gente vai discutir em algum momento. Eu quero só sinalizar que isso já acontece. E se alguém tiver dúvida sobre isso, no final dessa live a gente pode conversar à vontade, com o maior prazer. Vocês sabem disso, né? Eu adoro fazer essa live porque cada vez mais eu fico empolgado para conversar e abrir o jogo sobre recuperação judicial. Mas eu quero abrir o jogo hoje sobre a figura do administrador judicial e do advogado de credor. Eu quero que você saia dessa live sabendo, olha só o que eu vou prometer aqui, olha a promessa. Não sei nem se eu posso prometer, mas vamos lá, vamos prometer. Eu prometo que você sairá daqui, deixa eu olhar o relógio, são 6h15, 6h16, né? Eu prometo que você sairá daqui com um caminho para atuar como advogado de credor e como administrador judicial. Topam? Então, vamos em frente. Karine, tudo bem? Olha só, a Josi me convidou para fazer um bate-bola, para participar da conversa. Querida, quando tá esse microfone aqui, não sei se vocês estão vendo, deixa eu ver se eu consigo, acho que não dá para puxar aqui. Quando tá um microfone conectado, eu não consigo fazer isso, mas a gente pode fazer em um outro momento, em um dia só de conversas. Quem sabe semana que vem a gente faz um dia só de conversas sobre recuperação judicial. E aí eu vou ter imenso prazer em dialogar com você sobre esse tema. Mas vamos voltar aqui, duas áreas de atuação negligenciadas pelos advogados. Uma, advogado de credor, outra, administrador judicial. Deixa eu perguntar para vocês aqui, quem aqui conhece profissionais que atuam como administrador judicial? Quem aqui conhece e tem relação com profissionais que atuam
em recuperação judicial como AJ? Quem aqui? Me diga aí. Sabe por que eu pergunto isso? Eu pergunto isso porque, na verdade, muito pouco se fala da figura do AJ. E só se fala da figura do administrador judicial depois que a recuperação judicial já aconteceu. Então, o que acontece é o seguinte, a recuperação judicial inicia e, na continuidade desse processo, é nomeado um administrador judicial e depois se menciona que existe a figura do AJ. Poucos colegas, guardem essa, poucos colegas se preparam para atuar como administrador judicial, planejam as suas carreiras vislumbrando a atuação como administrador judicial. No colegiado empresarial, eu tenho colegas hoje que estão construindo um passo a passo para atuar como administrador judicial de recuperações judiciais, que é o foco do treinamento avançado em recuperação judicial, e também em falências. Porque é aquela história, né, gente? Para atuar em grandes recuperações judiciais é necessário passar por algumas falências até para o juízo estabelecer uma relação de confiança. E aí eu inicio, vejam só, eu inicio a conversa sobre o ingresso no mercado como administrador judicial. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, me respondam quem aqui tem interesse em atuar como administrador judicial. Coloque um dedo, um ok. Tem alguém aqui que está interessado, que pensa, pô, seria interessante atuar como AJ. Olha só, gostei desse mercado, acho que vou investir. Tem alguém aqui que cogita fazer isso? Se tem, me escute com atenção. Primeiro passo para estabelecer uma carreira atuando como administrador judicial, primeiro passo é estabelecer uma relação de confiança com o juízo. A figura do AJ é uma das poucas figuras judiciais que dependem única e exclusivamente da confiança do juiz. Olha só, Karine, que legal. Então, vem comigo e pensa comigo aqui, querida. A figura do administrador judicial é a única figura, ou uma das únicas figuras, pelo menos das figuras mais relevantes, que dependem exclusivamente da relação de confiança profissional estabelecida entre o juiz e você. É por isso que eu brinco no colegiado que se o advogado é muito aventureiro, se o advogado já fez muita loucura, se o advogado já quebrou discussão dentro de audiência, já desrespeitou o juiz, já fez muito enfrentamento, esquece fazer uma carreira como administrador judicial. Porque administrador judicial é uma figura, em primeiro lugar, de confiança do juiz. Vocês conseguem pensar comigo que é óbvio que o juiz só vai confiar em quem ele tem um mínimo de relação amistosa? Relação de confiança é algo, anotem aí, pensem comigo, é algo absolutamente subjetivo, algo pessoal. Razão pela qual a gente pode pensar em atuar como administrador judicial se a gente tem uma postura concetânea com isso. Uma postura jurídica e pessoal alinhada com esse vetor de confiança. Senão não adianta, senão não tem sentido nenhum pensar como AJ. E esse é o primeiro caminho. Se você tem essa postura, se você tem uma visão da advocacia nesse sentido, e se você acredita que o fórum, que o cartório, que o assessor, que o juiz, que a juíza, que a assessora tenha essa leitura de você, Karine, fique tranquila para pensar em atuar como administradora judicial. Aliás, eu vou além. Poucas mulheres entram nesse mercado, o que é lamentável. As mulheres têm aí um oceano aberto para ingressar nesse mercado, porque se vocês fizerem uma pesquisa, a grande maioria dos advogados que atuam como administrador judicial são homens. Então, eis aí uma excelente oportunidade, pensar em atuar como administradora judicial. E aí, Karine, se você está em início de carreira, dirigir as suas energias para um bom relacionamento com o cartório,
com todas as varas, evidentemente as varas cíveis, parece uma boa alternativa. Analise essa condição. Até porque, tão logo formada, você pode atuar como administradora judicial. O requisito não é a inscrição no OAB, o requisito é bacharelado em Direito. Até agora tem que dar uma olhada, mas eu tenho quase certeza disso. Então, você pode atuar na administração judicial assessorando o juízo se tiver uma relação de confiança profissional. Tá bem? Então, esse é o primeiro requisito. Marcelo, é o único? Não, mas é o mais importante. O segundo requisito é se apresentar para o jogo. Tudo bem, Jackson? Beleza, meu velho? Tudo bem, Pedro? Tudo bem, professor? O primeiro requisito é confiança, mas não é o único. Qual é o segundo requisito fundamental? O segundo requisito é entender do processo de recuperação judicial. É entender mesmo. Porque eu costumo dizer que atuar como administrador judicial é uma escola para o advogado. É uma escola para quem pretende atuar depois como advogado de recuperanda. Porque o administrador judicial vê tudo o que acontece em uma recuperação judicial. Todos os atos processuais, todas as questões controvertidas passam pelo crivo do administrador judicial. Nesse sentido, Karine, pensando na sua caminhada, aí vai se formar esse ano, talvez seja mais conveniente investir uma primeira energia nisso do que propriamente se ocupar com a atuação na promoção de recuperações judiciais. Agora, claro, isso também vai de uma questão subjetiva, vai de uma vontade pessoal. Mas, em primeiro lugar, nós estamos falando de uma relação de confiança. Além dessa relação de confiança, nós temos também que apostar no profissionalismo. E aí, o profissionalismo passa por dominar os ritos e os prazos da Lei 11.101. Tudo bem, Luiz? O Luiz, por exemplo, é um profissional que brevemente estará atuando como administrador judicial. Eu estou, Luiz, aqui discutindo algumas condições imprescindíveis para a atuação no mercado como administrador judicial. E aí, primeiro caminho, anotem na mão, anotem na camisa, anotem na perna, anotem na testa. Primeiro requisito, confiança. Confiança do juízo em você. Segundo requisito, profissionalismo. Conhecer os prazos processuais e cumpri-los à risca. Aliás, nós discutimos muito essa exigência no último sábado, na reunião do colegiado empresarial. O cumprimento de todos estes prazos. E além disso, nós estamos, gente, é importante que se diga, nós estamos em um cenário de mudança da Lei 11.101. Está prestes a ser aprovado, talvez tenha sido aprovado hoje, a previsão era essa, está prestes a ser aprovado um PL 6229, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está no Senado, e que tem o potencial de modificar um pouco o cenário de atuação da figura do AJ. Então, também é importante se manter atualizado. Agora, o que eu costumo dizer, Karine, o que eu acho importante ter em vista para quem está cogitando trabalhar com recuperações judiciais é o seguinte: atuar como administrador judicial implica em você ter todas as variáveis sobre o seu controle. Marcelo, eu não entendi nada do que você está falando. Acho que você está viajando aí, já tem 25 minutos falando, eu não entendi absolutamente nada dessa ideia aí. Olha só, eu vou explicar. Atuar como administrador judicial, pleitear a nomeação, envolve variáveis que você tem controle. Nesse sentido, é extraordinário pensar nessa linha de atuação. Porque você tem controle. Você pode fazer, em primeiro lugar, uma listagem das comarcas em que você pretende atuar, conhecer o nome dos juízes que atuam nessas comarcas, fazer um bom currículo, se preparar no sentido de, por exemplo, participar da semana de recuperação judicial na prática, se preparar no sentido de conhecer as questões elementares que envolvem o processo de recuperação judicial, se preparar no sentido de fazer um currículo que não apresente uma lista de cursos, mas que apresente
apresente as suas qualidades profissionais. Não é fundamental uma lista extensa de cursinhos ou de cursos de extensão. O que é fundamental na relação de confiança é o juízo entender o que você apresenta de diferente de outros colegas. E a partir dessa listagem de comarcas, a partir de um currículo bem feito, a partir eventualmente de uma página em um site, hoje é tão fácil fazer isso, né? A partir destas variáveis que você controla, você consegue mapear uma evolução distribuindo currículos e uma nomeação, 2 nomeações, 3 nomeações. Outra sugestão, nós estamos aqui no passo que você deve trilhar para ingressar no mercado como AJ, como administradora, como administrador judicial. Nesta caminhada, além de tudo isso, o que você pode fazer? Você pode construir um currículo que indique os profissionais que trabalham, que lhe auxiliam. Então, se você não tem uma equipe fechada na área contábil ou no seu escritório, você pode ter um parceiro na área de contabilidade. E esse parceiro pode estar sim no currículo, no portfólio que você vai entregar para o juiz. Eu costumo dizer que nesse movimento para atuação como administradora, como administrador judicial, é importantíssimo o diálogo com o juiz. O juiz não vai nomear um AJ que ele nunca viu, que ele desconhece. O juiz não vai nomear um AJ que ele nunca ouviu falar. Então, faz esse movimento inicial, Karine, faz esse primeiro movimento de construir uma boa relação de confiança que tem que ter, um bom currículo, eventualmente uma página. Com a nova lei, a página será obrigatória. Né? Faça essa listagem de comarcas que você possa atuar e vá conversar diretamente com os juízes. Marcelo, os juízes não gostam de nos receber. Marcelo, essa conversa nunca funciona. Vejam bem, meus caros colegas, conversa com o juiz que é difícil é a conversa que você vai fazer um pedido que ele não quer dar. Como é que é, Marcelo? Olha só. Cacilda me disse, eu estou enganado aqui, me ajuda aqui, querida. Olha só, pensa comigo. Conversa ruim de fazer com o juiz é quando você é uma parte que demanda uma tutela de urgência, por exemplo, que o juiz não está convencido para dar. Ele não está suficientemente convencido de que é lícito e justo o seu pedido. E aí, para ele, talvez seja um desprazer ter que fazer essa conversa. E eu não estou aqui fazendo nenhum juízo valorativo de que isso é bom, isso é ruim, isso é justo, é injusto, não interessa isso. O que interessa é que nesse caminho que eu estou aqui dizendo, o juiz prefere não conversar, porque ele vai ter um dissenso a enfrentar. Agora, a conversa de alguém que quer apresentar um currículo para atuar como administrador judicial não é um desprazer para o juiz. Não vai se estabelecer um dissenso na sala do juízo. O que vai se estabelecer, conforme a sua competência, será um diálogo construtivo e cooperativo. Por quê? Porque você estará, na realidade, apresentando a solução de um problema para o juiz. Razão pela qual não tem nenhum sentido pensar em atuar como administrador judicial e não apresentar o currículo para o juízo que nomeia. Tá bem? Então, já aprendemos a necessidade de um bom currículo, a necessidade de se fazer, de se ter uma relação de confiança, e isso exclui alguns colegas dessa possibilidade de atuar como AJ. Tem alguns colegas que simplesmente não tem como mudar a personalidade, depois de brigar por anos e anos no cartório, mudar a personalidade e virar administrador judicial. Isso também diz respeito à personalidade. Então, relação de confiança, currículo, eventualmente uma página e, por último, colocar, brincando aqui com a piscina, colocar os peitos na água. Entrar no mercado. Ingressar
nos fóruns apresentando o currículo. Porque o que eu acho fantástico é que boa parte dos colegas querem atuar como AJ, mas não querem disputar. Como se fosse possível alguém atuar como administrador judicial sem disputar uma nomeação. E às vezes não é nem disputar com outro, porque não tem ninguém disputando, mas é colocar a cara à tapa, colocar a pele à prova, ir ao fórum e apresentar essa demanda ao juízo competente. Simples assim. Quem não quer jogar não desce no play, não é isso que falo? Então, dizendo isso, eu consigo colocar uma luz na atuação, ou melhor, no ingresso do mercado como AJ. Consigo, né? Eu acho que ficou legal. Então, se tiver mais questões sobre a figura do administrador judicial, eu quero que vocês, obviamente, me perguntem aqui, né? Coloquem as questões aqui que eu vou ter imenso prazer em discutir. Tá bom? Vamos agora para a segunda questão. Advogado de credor. Marcelo, advogado de credor é uma bucha. É o que eu ouço falar com frequência. Advogado de credor, não tem fundamento, não quero nem pensar. Escuta um minutinho que eu vou dizer. Ah, que bom, Karine, que você gostou, que bom mesmo. Escute um minutinho o que eu vou dizer. Karine, talvez isso também seja interessante para você. Advogado de credor, em geral, não sabe nada de recuperação judicial. Aquilo que o André há pouco mencionou é a mais pura verdade. É um ignorante no estrito sentido do termo. E por isso ele perde prazo, por isso ele não participa da assembleia, por isso ele não sabe fazer impugnação, por isso é uma vergonha. É uma vergonha. A gente poderia ficar até amanhã, o André poderia dizer alguns exemplos, eu daria outros. Nós ficaríamos até amanhã falando da ignorância dos colegas que atuam como advogado de credor. Isso é ruim? Me parece que não. Isso é extraordinário. Marcelo, como que você vai dizer que isso é extraordinário? Isso é extraordinário por quê? Porque, Karine, o fato de nenhum advogado atuar bem na área de advogado de credor, permite que você atue. Permite que você faça um bom trabalho. Aliás, uma das petições, uma das decisões que eu mais compartilho, seja nessa semana, seja frequentemente a gente discute, é uma petição 6 dígitos, em que um advogado de credor, olha isso, um advogado de credor, Ariane, alcançou honorários de R$246 mil, parece mentira, eu sei que parece mentira, mas tudo bem, acreditem, em uma impugnação de crédito. Em um incidente de impugnação de crédito que não teve audiência, não teve instrução, e o juízo sentenciou pela improcedência da impugnação e condenou em sucumbência o impugnante. Simples assim. E por que aconteceu tudo isso, Karine? Isso aconteceu pela incompetência do advogado que promoveu a impugnação. O advogado promoveu a impugnação de crédito. Marcelo, o que é impugnação de crédito? Vamos conversar em algum momento disso, mas não temos tempo. Tá? O advogado promoveu a impugnação de crédito, leia o artigo 7º e seguintes da Lei 11.101, e ele não instruiu devidamente a impugnação de crédito. E é um incidente de rito sumário, mas a cognição não é sumária. Ah, que coisa louca isso. É louco mesmo, mas é isso. A cognição é exauriente desde que se peça. E o advogado não pediu audiência, o advogado não pediu instrução, o advogado não pediu prazo para juntar de documentos. E o que aconteceu? A petição inicial deste incidente deve carregar tudo o que se pretende. Ela é fechada, não tem aquela decisão de saneamento posterior como tem no processo convencional previsto no CPC. E o advogado não sabia disso. Então, ele fez um pedido impugnando o crédito de um outro credor, mas ele não sabia que ele tinha que instruir devidamente esse pedido. E aí o outro credor, respondeu em contestação, juntando as provas que julgava devidas. Como ninguém pediu instrução, ninguém pediu prazo para juntada de prova, ninguém pediu prova testemunhal, o juízo restou concluso, feito e sentenciou. Honorários para o advogado, que sabia o que estava fazendo, R$246 mil. Porque era o valor da causa,
2.460.000, 10% de honorários. E aí, Marcelo, é muito raro isso. Não sei se é tão raro não, hein? Porque se a gente perceber o que tem de incompetência nessas operações de impugnação de crédito, é algo extraordinário. E deixa eu ir além. Se fosse tão raro, o STJ não teria determinado que em incidente de impugnação de crédito, havendo valor certo e determinado, se condena em sucumbência na forma do artigo 85. Ponto final. Ponto final. Então, assim, como que não existe? Como que é um mercado muito pequeno? Como? Eu estou dando exemplo para vocês. Aliás, no primeiro episódio da Semana de Recuperação Judicial na Prática, eu abro total essa ação. Eu explico ela, eu desenho ela. Então, eu acho que mercado existe. Agora, Marcelo, me prova que mercado existe. Eu vou provar com um argumento lógico aqui que chega a ser quase ridículo. Mas olha só, para cada recuperação judicial, o advogado tem pelo menos 100 clientes. Vocês compreenderam isso? Quem compreendeu, dá o ok. Manda um abraço, cumprimenta, diz alguma coisa para mim aí. Para cada recuperação judicial, nós temos pelo menos 50 a 100 clientes. Como assim, Marcelo? Imagina o seguinte, recuperação judicial vai ter a figura do AJ sempre. Recuperação judicial vai ter sempre a figura do advogado da recuperanda, óbvio. Agora, quando o advogado da recuperanda junta o quadro de credores, ele junta o quadro de credores e no quadro de credores tem dezenas, centenas de credores. E esses credores não estão representados por advogados. Meu Deus do céu, olha que sacada, olha que sacada. Até estou ficando mais acelerado aqui. Vocês conseguem perceber a potência disso? Então, cada recuperação judicial tem 100, 200, 300 potenciais clientes. Agora, quem aqui já ouviu essa sacada? Quem aqui já tinha se dado conta disso? Alguém aqui já sabia disso? Já atuou na advocacia pensando nisso? Soube da notícia de uma recuperação judicial, foi para o quadro de credores e observou, porra, olha aqui, ó. Olha esses credores, tem um credor que tem 200 mil, outro 300, outro 100, outro 80. Os advogados não fazem isso. Nessa listagem, o que é possível fazer? É possível imediatamente fazer um movimento de prospecção desses clientes, explicando para eles, porque boa parte deles nem sabe que o devedor está em recuperação judicial. Talvez seja até possível ligar. Opa, tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bem? Oh, tudo bem. Marcelo, você sabia que você tem 300 mil para receber da empresa X? Ah, sabia. Ganhei ação e coisa. Pois você sabia que essa empresa entrou em recuperação judicial? Opa, não sabia. Você sabia que se você não habilitar os créditos, não cuidar dos créditos, o senhor vai receber 30% desse valor em 15 anos, com carência de 36 meses? Não sabia. Opa, quer ajuda? Quer ajuda? Quer que eu assessore nesse sentido? Então, gente, nesse caso, o Giori está falando que é estudante. Meu irmão, como estudante, você pode iniciar fazendo isso já. Você pode fazer esse movimento. Olhar o quadro de credores e, meu Deus do céu, eu tenho aqui 200 clientes, eu tenho 500 clientes. Então, esse é um primeiro movimento, mas dá para ir além. Dá para ir além. Quem aqui acompanhou a recuperação da Oi? Recuperação judicial da Oi. Recuperação judicial da Oi envolveu milhares de advogados do Brasil afora. Milhares de advogados que tinham créditos diante da Oi e que, enfim, a Oi entrou em recuperação e todos os créditos se submetem ao regime recuperatório. Tá bem? Então, o que aconteceu com esses advogados? Eu conheci escritórios que só sabiam fazer ação contra a Oi. É sério. Acreditem. Karine, pode acreditar. Os advogados simplesmente passavam os dias fazendo ações contra a Oi, porque a Oi fazia tudo errado mesmo. Eu cobrava em duplicidade, cobrava um monte de taxa que não tinha fundamento, e os caras construíam. Tem um escritório, que eu não vou mencionar o nome, que construiu um prédio com o dinheiro que ganhou da Oi.
e do dia para a noite ou em recuperação judicial. O que esses escritórios faziam? Não sabiam nem por onde começar no processo. Nós chegamos a assessorar alguns escritórios que tinham créditos expressivos. Então, como é que era essa assessoria? A assessoria era bem simples. Como posicionar bem o escritório, o credor, a recuperação judicial da Oi. Marcelo, mas a Oi já teve o plano aprovado, já teve o plano reformado, já teve o plano revisado, já teve aditivo aprovado. Cara, o que você quer falar para a gente fazer isso agora? Meus queridos amigos, não é isso que eu estou dizendo. A Oi já foi, mas quantas recuperações judiciais estão por aí? Quantos advogados trabalhistas estão comendo pão que o diabo amassou? Tendo imensa dificuldade de receber qualquer valor. Eu recebi a notícia de um bom colega, de um cara que eu quero muito bem, que atua na área trabalhista, me dizendo que sofreu um deságio de 96% do crédito trabalhista. 96% do crédito trabalhista. Então, bom, talvez esse advogado tenha uma demanda reprimida muito grande na área trabalhista e não vá se dedicar à recuperação judicial. Mas você pode se dedicar. Você pode apresentar uma boa proposta de trabalho para, do ponto de vista do direito material, criar boas condições para o advogado que atua em recuperações, melhor, que atua em reclamatórios trabalhistas. Então, também aí uma outra janela de oportunidade. E aí é muito simples. O credor, o advogado de credor trabalhista, ele tem uma faculdade que eu gosto de repetir, o pessoal não se dá conta, que é a seguinte: classe 1, crédito alimentar. Por que não articular a classe 1? Os credores da classe 1, em geral, vão com os braços cruzados para as assembleias e não se articulam entre si para ter mais força. E isso faz com que eles não tenham a força necessária para ficar em uma boa condição. Agora vejam bem, Canini. Veja bem, Giori. A inexistência dessa articulação faz com que todos os credores trabalhistas fiquem em uma situação ruim. E, por outro lado, se houvesse essa articulação, eles ficariam em uma situação privilegiada. Por quê? Porque eles podem levar uma empresa à falência. Aliás, eu sempre fico um pouco constrangido em mencionar isso aqui nessas lives abertas, porque parece que eu estou dando tinta, né, para o advogado quebrar uma empresa, e a minha ideia não é essa. Mas essa é a mais brutal verdade. Um advogado trabalhista que saiba articular os trabalhadores para votar de modo uníssono, ele faz o que ele quer numa recuperação judicial. Ele faz o que ele quer em uma assembleia de credores. Eles não se deram conta disso. E aí, onde é que está o pulo do gato? O pulo do gato está: meu caro colega, você pode ser essa figura. O que tem que fazer para isso? Conhecer o processo de recuperação judicial. Conhecer os meandros que envolvem o processo de recuperação judicial, especialmente a construção do plano de recuperação judicial e a negociação com os credores. Então, vejam bem, nessa conversa a gente já alinhou, de um lado, a atuação como administração judicial, como administrador judicial, o que você deve fazer para isso. E nessa conversa nós também já alinhamos alguns caminhos práticos. Pé no chão, campo de batalha, peito na água, colocar a pele em jogo. Caminhos práticos para trabalhar como advogado de credor e ganhar bem com isso. Agora, claro, qual é o problema dessa discussão jurídica, da docência universitária? Qual é o problema da vida acadêmica em si? É que a gente não consegue ligar o mundo da teoria com a prática. A gente estuda como se estivesse num limbo sem ter relação com o mercado, com a vida concreta, com a dor das pessoas. Vocês vejam, todos os conteúdos, meus caros colegas, que eu tento disponibilizar, produzir, eles são decorrentes do dia a dia.
do campo de batalha, dos desafios cotidianos. Essa semana de recuperação judicial na prática, ela é a semana da objetividade. Patrícia, tudo bem? Mauro, tudo bem? Eu nunca fiz uma semana em que tantas questões práticas foram postas abertas, foram colocadas na mesa. Se você visitar o primeiro conteúdo sobre honorários, o segundo conteúdo sobre o roteiro para o ingresso no mercado e o conteúdo que eu vou disponibilizar amanhã, aliás, que eu acabei de produzir, o conteúdo de amanhã e o terceiro conteúdo diz respeito ao atendimento ao primeiro cliente, como você deve proceder diante do primeiro cliente, um conteúdo absolutamente inédito e interessantíssimo. Então, o que eu estou tentando fazer, na realidade o que eu estou fazendo é dividir lições práticas de quem está trabalhando no dia a dia com recuperações judiciais. A minha ideia é essa. Porque, do ponto de vista de concepção de conhecimento, não há melhor forma de aprender que fazendo. Eu acho até que a gente poderia fazer uma frase disso, né? O que vocês acham? Tatuar no braço, botar uma tatuagem no braço assim. Não há melhor forma de aprender do que implementando, do que fazendo na prática, do que sentindo as dores e as alegrias de se colocar no mercado. É por isso que o que eu proponho é incomparável com os outros conteúdos que estão por aí. É por isso que alguns outros espaços de formação não têm comparação com o que eu estou fazendo. Porque eu não quero ficar no juridiquês. Eu poderia ficar no juridiquês. Eu sou professor universitário licenciado, eu poderia ficar na teoria pela teoria, poderia ficar reproduzindo lições doutrinárias, mas não é esse meu negócio. O meu negócio é ver cada colega que está caminhando comigo entrando no campo de batalha, entrando em uma recuperação judicial, atuando como administrador judicial, atuando como advogado de recuperanda, atuando como advogado de credor, brigando quando tem que brigar, brigando quando é necessário a boa briga, silenciando quando negocialmente falando vale a pena interromper a negociação. A minha leitura é essa. E nesse sentido, eu acredito honestamente que a semana de recuperação judicial na prática está sendo um divisor de águas para muitos colegas. Porque muitos colegas viram a oportunidade que está lá no primeiro dia, os honorários envolvidos, perceberam como construir uma caminhada nesse subnicho de direito empresarial e agora estão trilhando o movimento de amanhã, vão fazer isso, de como atender o primeiro cliente, o que deve ser dito, quais são as preocupações que o advogado, que a advogada deve ter. Esse é o espectro que nós estamos analisando. E chegando no final dessa live, eu deixo aberto para vocês fazerem as perguntas que quiserem fazer. Quem está aqui comigo, faça a pergunta que julgar adequada, pergunta qualquer coisa sobre recuperação judicial, pergunta sobre mesmo a semana, sobre alguma dúvida que ficou sobre os dias anteriores, porque agora é a hora de colocar os pés na água e se desafiar. Eu esperando perguntas, quero só chamar a atenção de mais um aspecto. Trabalhar com recuperação judicial envolve um outro tipo de atividade jurídica, um outro tipo de expertise no direito, porque não é precipuamente jurídico o trabalho. O trabalho tem um pé importante no direito, mas também tem está firmado com relevância na dimensão negocial. Porque ao fim e ao cabo a recuperação judicial tem por finalidade não vencer um processo. Como é que é, Marcelo? É isso mesmo. Recuperação judicial não pretende vencer, ninguém vence numa recuperação judicial. Ninguém tem uma sentença de procedência ou de improcedência. Até se tem essa sentença, mas não é esse o foco. O foco na recuperação judicial é criar alternativas para o soerguimento do agente econômico. E quando eu falo agente econômico, eu digo não apenas empresas, mas associações e produtores rurais. E nesse sentido, quem é que vence
com uma recuperação judicial? Todos. Não apenas a empresa, mas os credores, que vão ter o seu crédito pelo menos parcialmente recebido, os trabalhadores, os fornecedores e a atividade econômica como um tal. Meus caros colegas, façam perguntas, me digam o que acharam dessa conversa, curtiram essa conversa, valeu a pena estar por aqui. Amanhã, indispensável, amanhã fundamental assistir o conteúdo do terceiro dia da semana de recuperação judicial na prática. Como atender o seu primeiro cliente. Eu esgoto esse tema, tenho certeza que você, meu caro colega, vai gostar, tá bom? Então, estou encerrando. Querem me fazer alguma pergunta? Façam, que eu vou querer responder com o maior prazer. Vamos lá, perguntas. Então, até amanhã. Se prepare, porque o episódio de amanhã será um episódio definitivo, tá bom? Encerro aqui. Grande abraço, meus caros colegas, e em frente!